E hoje eu tô aqui sossegado, sentado, sem ligar muito pro cenário, até porque hoje eu vou ter que ler o que eu vou falar, porque é muita coisa, pelo menos muita coisa pra mim decorar. E eu vou fazer a história de origem de Thanos. Eu falei que eu ia fazer esse vídeo e a minha amiga Felíndio também comentou que queria ver, que estava curiosa, né, sobre a história dele. E aqui estou eu para fazer esse vídeo, então senta, fica à vontade. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas vai ficar legal, vai ficar interessante. Eu tenho certeza que eu vou contar pelo menos 10 coisas que você nem imaginava sobre o Thanos, a não ser que você seja um leitor viciado e conheça tudo sobre eles, tudo sobre HQs e leia muito mais HQs do que eu. Eu leio um pouquinho, mas com certeza tem muita gente que lê, vai saber, mas a maioria das pessoas não sabe muitas coisas que eu vou falar aqui hoje. Então, pode sentar, pode ficar à vontade, não repara a bagunça. Esse é o canal Codinome Di e segura a vinheta e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer cada segundo desse vídeo. Então, bora lá! Ladies and gentlemen, eternos, deviantes e titãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal e mais um show de latido dos meus cachorros. E vamos começar logo essa história do Thanos, mas primeiramente, se você está chegando nesse canal agora, não conhece, não sabe do que se trata, aqui eu falo de filmes, falo de seriados, falo de coisas que eu gosto e de coisas que eu não gosto e também mostro alguns desenhos e ensino como eu fiz alguns deles. Então, se você gostou de alguma coisa que eu falei, se inscreve nesse canal e deixa o seu like. E você chegou no momento que a gente está falando de Guerra Infinita e de Thanos. E eu mencionei que faria um vídeo explicando sobre a origem verdadeira dele, que poucos sabem, e o que ele fez antes dele ser conhecido, como que ele se tornou o titã louco e poderoso que ele aparentou ser em Guerra Infinita. Então vamos começar com as coisas que eu já falei, né? Que ele nasceu no planeta Titã, onde habitavam seres chamados Eternos, que eram seres aparentemente com aparência humana, porém que tinham poderes cósmicos dados pelos celestiais, que são seres superpoderosos que fazem o que der na telha com as outras espécies pelo universo. E eles fazendo experiências com macacos tornaram os macacos humanos e tornaram os humanos, alguns humanos, eternos, seres com poderes especiais. E como nem tudo na vida dá certo, das experiências que deram errado com eternos, surgiram os deviantes, que são seres poderosos, porém malignos e com uma aparência horrenda. E nessa lua titã, eles eram governados por Mentor, ou Alars, e Suisan, sua esposa. E eles tiveram dois filhos. Um deles é conhecido como Star Fox, né, que é o Eros, que nasceu normalmente com a aparência de um humano, igual a todos os outros Eternos. E nasceu um bebê, também eterno, porém com aparência totalmente desfigurada de um deviante. E nesse momento a sua mãe, Suisan, ela perdeu a noção e tentou assassinar ele. E não conseguiu, né? Lógico, senão a gente não estaria com a história inteira do Thanos aí pra contar. Se ela tivesse conseguido matar ele, tinha acabado ali mesmo e pronto, ninguém ia saber quem que era Thanos. Durante os primeiros anos da sua vida, Thanos era um pacifista, era um garoto pacífico, né, que não tinha nem sombra do que se tornaria um dia. E seria assim, né, se ele não tivesse sofrido tanta discriminação, tanta opressão, tanto bullying pela sua aparência. Isso fez ele se tornar uma pessoa sombria e começou a ter desejo de poder. Ele, que como ele era um adolescente fraco, um jovem fraco e muito oprimido pelos outros, ele quis ter poder para que isso mudasse, para que ele fosse o opressor de quem estava oprimindo ele. E ele buscou aumentar o seu poder de várias formas diferentes, com implantes biônicos, com conquistando outros planetas. Ele saiu de Titã, né, em busca de
montar um exército, de conquistar outros planetas, né, de se tornar um conquistador de vários povos, e ele realmente conseguiu isso. E quando ele voltou para Titã, ele simplesmente aniquilou todo o povo, juntamente com seu pai e a sua mãe. Durante algum ponto da sua vida, ele começou a desenvolver um gosto um pouco peculiar para o niilismo, que é simplesmente o desejo de aniquilar tudo. Então ele começou a fazer isso, e com a ajuda bem especial de uma amiga que ele conheceu na infância, que até então ele não sabia, mas que se revelou ser a entidade morte. Desde que ele a conheceu na infância, ela fazia sempre ele querer matar pessoas, destruir coisas, fazer coisas relacionadas a assassinato e matança. E tudo isso para saciar o desejo dela. E ele, como não tinha ninguém ao lado dele, era a única pessoa que estava do lado dele, era essa menina, que era a morte, ele realizava todos os desejos que ela pedia. E foi com isso que ele aniquilou vários planetas, várias nações, e inclusive a maioria dos filhos genéticos dele, ele matou a desejo da morte, e junto com o planeta, a terra natal de cada um deles. E ele teve muito filho, você pode ter certeza. Thanos é o Mr. Catra da Marvel. Um dos poucos sobreviventes dos filhos de Thanos são os mais conhecidos, né? É a Gamora, a Nebula, que na verdade é uma sobrinha dele nos quadrinhos, mas que nos filmes colocaram como filha dele, e o Tani, que de todos é o mais parecido dele, e é o único, acredito eu, que seja um filho genético, o único que sobreviveu. Apesar de parecer um crápula sem sentimentos e que não gosta de nada nem de ninguém, o Thanos gosta de celebrar o Natal. Na tentativa de aumentar mais ainda o poder dele, ele vem para a Terra, isso mesmo, para o nosso planeta, buscar o cubo cósmico. Na chegada, uma família testemunha a chegada dele, mas já é morta. Mas existem 2 sobreviventes dessa família. Um é o pai da família, que é transformado no Drax, unicamente com o objetivo de destruir o Thanos. E a outra sobrevivente é a filha, que se torna a Serpente da Lua. O Drax foi criado pela entidade cósmica Cronos, que é o pai do Mentor, pai do Thanos. E a Serpente da Lua foi levada, né, para se tornar quem ela se tornou, por Mentor, o pai do Thanos. Ou seja, todo mundo querendo acabar com o Thanos. Nem o avô nem o pai dele suportavam ele. Algumas curiosidades sobre a fisiologia do Thanos é que ele é extremamente inteligente, extremamente forte, a força dele é imensurável, consegue correr a uma velocidade impressionante, apesar dele parecer lento, consegue projetar energia das mãos e dos olhos, consegue manipular matéria, é extremamente invulnerável, ele consegue resistir até mesmo a uma rajada do Galactus, e ele conseguiu já ferir, né, quebrar a armadura do Galactus com uma rajada que ele lançou com os poderes dele, sem a ajuda de Mama. Por um tempo a morte esteve ao lado dele. Eles estiveram juntos, tiveram um filho chamado Podridão, e de um tempo pra lá ela abandonou ele e baniu ele da dimensão dela. Para recuperar o amor da morte, foi que começou toda essa história de Joias do Infinito. Ele procurou uma coisa que fosse dar ele um poder imenso, capaz de dar o desejo maior da morte, que é a destruição de tudo que existe, ou pelo menos da metade, né? Que é o que a gente vê nos quadrinhos. E aí que começou essa jornada do Thanos atrás das Joias do Infinito. E ele conseguiu todas, né, com exceção a última, que foi a da alma, que estava em possessão de Adam Warlock, que teve o quebra-pau entre eles, né? E em uma dessas lutas o Thanos conseguiu realmente matar o Adam Warlock, que na verdade foi aprisionado dentro da joia, né? Como a gente suspeita que tenha acontecido com os personagens de Guerra Infinita. E ele e os outros heróis que estavam presos na joia foram libertados pelo Coisa e pelo Homem-Aranha. E aí, depois de um tempo, foram todo mundo libertado, e o Adam Warlock saiu de lá de dentro também e transformou o Thanos em pedra.
Depois disso ele foi ressuscitado pela própria morte. E então ele, olhando para o Poço do Infinito, ele descobriu o verdadeiro poder das joias do infinito, que até então ele chamava de joias da alma. E então ele criou a manopla do infinito para poder controlar melhor o poder das joias. E assim ele poderia finalmente realizar o desejo da sua amada, e foi isso que ele fez. E depois ele obliterar metade do universo, como a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e vamos ver na sequência também. Os heróis que sobraram foram enfrentar ele, mas todos perderam. As entidades cósmicas do universo, os seres mais poderosos do universo, Amor, Ódio, Strange, Epoch, Caos, Ordem e Galactus, foram tentar destruir ele também e foram todos aprisionados por ele. E em um momento de distração, a Nebula conseguiu roubar a manopla do infinito e desfazer tudo o que ele tinha feito. Aí que as coisas voltaram para o lugar e no fim a manopla foi parar na mão de Adam Warlock. Uma coisa que Adam Warlock descobriu é que o Thanos tem um desejo inconsciente ou um pouco consciente de ser derrotado. Ele quer perder, mas lógico que ele custa achar alguém que seja capaz de fazer ele ser derrotado, porque nem ele mesmo se acha digno de assumir o posto de entidade mais poderosa do universo. Durante muito tempo, Thanos fez experiências usando seu próprio DNA e misturando com outros DNAs de outros heróis e outros personagens da Marvel. E quando ele desistiu desse plano dele, né, que provavelmente era fazer um exército dele mesmo com versões diferentes e tal, ele matou todos esses clones, mas alguns deles sobreviveram, sendo eles as versões de Professor X, Homem de Ferro, Gladiador, Doutor Estranho e Galactus, todos eles com DNA do Thanos, dele mesmo no caso. Então ele teve que pedir ajuda aos super-heróis para poder destruir esse exército, né, desses clones que ele não conseguiu destruir sozinho. E se você acha que só nós, réis humanos mortais, vivemos momentos humilhantes na nossa vida, Thanos também já passou por momentos humilhantes. Ele já foi preso pela polícia humana, acredite se quiser, e também já foi derrotado pela Garota Esquilo, que é um dos heróis da Marvel mais inúteis, mais fracos que existem. O Thanos pode ser cruel, pode ser insensível, pode não gostar de ninguém, pode ser um dos vilões mais cruéis que você vai ver na face da Terra, mas ele sabe muito bem a hora que cooperar com heróis pode salvar a vida dele, pode ser para um bem que venha bem a calhar para ele. Então ele já cooperou várias vezes com os heróis e já salvou alguns deles, igual ele salvou o Thor de uma fúria insana, depois de vários heróis e de todos os deuses de Asgard terem falhado em fazer tal feito. E ele também já se aliou ao seu inimigo Adam Warlock para derrotar um Magus, ou Magus, sei lá, que é a contraparte maligna de Adam Warlock. E para vocês terem uma ideia do poder do Thanos, o poder dele é equivalente ao Tribunal Vivo, que para quem não sabe é uma entidade super poderosa do universo Marvel. E acima dessa entidade só existe mais uma entidade, para você ver o poder dela. Só existe mais uma entidade que é mais poderosa que o Tribunal Vivo, que é chamada de One Above All, que é tipo o Deus, né, do universo Marvel, que não tem ninguém acima dele em questão de poder, de onipotência, de onipresença, é Deus, só que nos quadrinhos. E para finalizar, vou falar para vocês quando que ele foi criado e qual que seria o verdadeiro nome do Thanos. Que eu falei no último vídeo e aposto que você está vendo esse vídeo só para saber sobre isso, né? Thanos foi criado em fevereiro de 1975, na HQ Homem de Ferro número 55, e ele tinha a aparência rosa, daí que veio a referência do filme, né? Por que trocaram a cor dele de roxo para rosa? Porque quando ele apareceu, ele era meio rosado, sim. Ele tinha essa aparência que vocês estão vendo aí na tela. E ele ficou muito tempo em hiato, ele foi criado, né, pelo roteirista e desenhista Jim Starlin, e ele ficou em hiato por 8 anos.
Ele ficou na geladeira de abril de 1982, na morte do Capitão América, na morte do Capitão Marvel, desculpa, até fevereiro de 90 na revista Surfista Prateado, volume 3, número 34. Foi quando ele voltou e desde então acho que ele deu uma estourada, né? O povo começou a gostar mais dele. E aí virou essa figura icônica que a gente conhece e ama e odeia. E essa relação de amor e ódio vai durar por muito tempo, porque o Thanos é um personagem muito épico, muito lendário e vai continuar sendo graças a todos esses filmes. E agora vamos falar do verdadeiro nome de Thanos, que seria, não é bem o verdadeiro nome dele, mas era o nome que a mãe dele iria dar a ele, que quase ninguém sabe, que se ele tivesse nascido normal, ele ia ter esse nome. Porém, como ele nasceu todo deformado, a mãe dele enlouqueceu e chamou ele de Thanos, que vem de Thanatos, que é o deus grego da morte. Então, é daí que vem essa origem do nome Thanos. Mas o nome real que ele teria, que a mãe dele pretendia dar para ele, se inscreve no canal para você saber. Se você está inscrito, aí sim que eu vou falar. E esse verdadeiro nome foi revelado justamente pela versão do futuro de Thanos, quando eles se encontram, né? A versão do presente se encontra com a versão do passado, depois numa história alternativa onde o Thanos matou todo mundo, ele encontra com a versão do futuro dele, a versão dele mais velha, e ele não acredita que aquela versão dele podia ser uma pessoa enganando ele e tal. Aí, para confirmar, a versão dele do futuro diz uma coisa que somente ele poderia saber, que é o verdadeiro nome dele, o nome que a mãe dele daria para ele se ela não tivesse enlouquecido com a aparência dele. E esse nome, que eu não sei porquê, que eu já tinha a impressão de que seria isso, é Dione. Acredite se quiser. E eu acho que esse nome ia dar mais bullying pra ele do que a aparência dele, né? Se ele tivesse esse nome. E você imaginava que o Thanos teria esse nome? Pois é. Se você só descobre essas coisas aqui no canal Codinome D. Então, se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreve, porque vai ter muito mais coisa vindo por aí. Muito mais tutorial de desenho, muita coisa que você nem imaginava, muita curiosidade sobre quadrinhos, sobre filmes. E tudo que você quiser, basta você sugerir aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já deve estar enorme. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, abraço, fiquem com Deus e tchau!